A América Latina se comove com acontecimentos inexplicáveis que geram intriga, medo, desconfiança, mas, sobretudo, espanto. Curas maravilhosas, cadáveres que nunca se decompõem, pessoas que levam em seus corpos as chagas de Cristo ou imagens religiosas que choram sangue são fenômenos que ninguém consegue entender. Apesar de a ciência ter avançado e continuar avançando no novo século, esses eventos que muitos chamam de milagres parecem não ter uma explicação lógica ou racional. Cada milagre mobiliza emocionalmente milhares de pessoas que extremam suas paixões, modificam seu modo de viver e até perdem a razão por completo. Eu já vou. Eu venho lá das trevas, mas já estou elevado há muitos anos na terra. Eu sou Exu Caveira. No começo, quando os estigmas apareceram, eu dizia, por que comigo? Por que acontece comigo? A dor era terrível, mas maravilhosa, porque... o que é melhor do que receber uma graça de Deus? Vem pedir, vem agradecer. Muitas pessoas com lágrimas nos olhos, tanto pedem quanto agradecem. Que segredos há por trás desses fenômenos? Como são escolhidos os transmissores e depositários de um milagre? Serão, como muitos fiéis creem, sinais divinos? Ou simplesmente consequências de autossugestão originada na fé? Decifrando milagres. Milhões de pessoas praticam no Brasil uma religião espiritualista chamada Umbanda, que se baseia na adoração de divindades africanas e na realização de trabalhos espirituais. Os centros de Umbanda ou terreiros estão disseminados por todo o país e nas sessões, os fiéis buscam com fervor estabelecer contato com entidades espirituais de pessoas já falecidas para se curar ou pedir mudanças em suas vidas. Eu sou médium de uma entidade que se intitula Pai Benedito de Aruanda e que me emociona toda vez que eu falo dele. A Umbanda tem origem nas ondas migratórias de escravos que chegaram ao Brasil durante o século XVI. Assim, se fundiram crenças em entidades divinas provenientes da África, os orixás, com o catolicismo e o espiritismo. A religião Umbanda foi proibida no Brasil até 1950. Que medo causa esse tipo de prática? A pedra filosofal da Umbanda se resume em que com os espíritos adiantados nós aprenderemos, aos espíritos atrasados nós ensinaremos e a nenhum negaremos uma oportunidade de comunicação. O objetivo dessas entidades, por conhecerem os segredos da selva, é ajudarem as pessoas a se recuperarem principalmente de enfermidades. Os umbandistas afirmam que em cada culto incorporam espíritos. O médium é possuído e adquire uma nova personalidade durante o transe. Que riscos pode haver na prática desses ritos? Por que os crentes pensam que o médium pode contatar espíritos de pessoas falecidas? Os transes da Umbanda são fenômenos psicológicos bem documentados, e as pessoas se deixam levar pela música. A cerimônia de direita é a mais tradicional dentro da religião Umbanda. É feita em clima festivo e o objetivo é invocar espíritos que foram bondosos durante a vida terrena. Anciãos, crianças e orixás são geralmente incorporados pelos médiuns em reuniões onde os assistentes se vestem de branco. Ronaldo é pai de santo há mais de 50 anos. Durante as cerimônias, seu corpo supostamente é captado pelo espírito de um ancião escravo, sábio e conselheiro, a quem chama de Pai Benedito. Minha presença aqui é de todos esses velhos. É por modo de fazer alguma coisa de bom enquanto a gente espera.
Até onde pode chegar o poder dos trabalhos espirituais na Umbanda? Nathalie é uma adolescente que sofre há vários anos de dores no ouvido esquerdo. A mãe dela recorre a uma cerimônia para buscar a cura que a ciência não pôde oferecer. Pode uma entidade divina aliviar dores do corpo? Eu comecei a procurar curas espirituais, porque todas as pessoas, os médicos não achavam nenhuma cura nela, nada. Ela fez tomografia, ela fez ressonância magnética, ela fez eletrocardiograma e nada acusava a perda de audição. O desespero para ver a filha sem dor de ouvido levou Anete a recorrer à Umbanda. Depois de ouvir seu caso, Babadir se indicou que uma intervenção religiosa poderia ajudar. Será arriscado uma jovem enfrentar esse ritual? Nathalie poderá se curar ou vai sofrer consequências indesejadas? Os estigmas de Marta. Na província de Buenos Aires, Argentina, centenas de fiéis comparecem a um improvisado santuário em busca de curas milagrosas. Ali são recebidos por Marta, uma mulher que afirma curar por meio de poderes divinos. Marta revela que tem nas mãos e nos pés os estigmas de Cristo. No começo, quando os estigmas apareceram, eu dizia: por que comigo? Por que isso acontece comigo? Segundo a Igreja Católica, criam as feridas sofridas por Jesus Cristo em seu martírio. Ao longo da história, são vários os santos que portaram estigmas. O que são os estigmas? Eu defino assim: são gestos de amor que Jesus, crucificado, faz a seus amigos mais íntimos, para chamá-los a colaborar à redenção do mundo. Marta não reúne as características que a Igreja Católica requer em uma estigmatizada. Antes do início de suas experiências místicas, Marta era uma pessoa cética e racional. Ela trabalhava como psicóloga e, ademais, foi criada no seio de uma família judia. Brincando no quintal da minha casa, apareceu um homem muito alto. Eu levei um susto enorme. Ele me disse: não se assuste, eu sou Jesus. Eu desconhecia totalmente quem era, porque em casa ninguém falava da Virgem nem dele. Entrei na cozinha correndo e disse: mãe, o senhor me disse, não se assuste, sou Jesus. E como toda mãe acha crianças cheias de imaginação, ela disse: depois a gente vê isso. Depois de Marta ter experimentado essa visão, ela afirma que se sentiu fortemente atraída pelo catolicismo. E ela diz que as experiências sobrenaturais reapareceram em sua vida tempos depois. Há 8 anos eu estava batizada e eu não sabia por que tinha sido batizada. Eu passei para a Igreja Católica sem renegar as minhas raízes. Comprei um quadro do rosto divino por uma ninharia e coloquei na parede da sala e ele começou a sangrar em forma de lágrimas. Chamamos um padre que veio e disse: vamos recolher esse sangue santo e quem quiser crer, que creia. Quem não quiser, jogue fora. Mas esse não seria o último dos fenômenos experimentados por Marta. Uma noite eu ouvi uma voz às 3 da manhã, mais ou menos, que me disse: levante-se, acorde. Eu saí correndo da cama e fui ao meu consultório e comecei a escrever. E escrevi. Então, de manhã, alguém leu. E eu me dei conta de que aquilo não vinha de mim. Então, o que fiz foi ir ao meu analista, porque faço análise há 16 anos. E ele também é médico. E eu perguntei o que estava acontecendo, porque eu ouvia vozes. É algum surto psicótico ou esquizofrenia? A partir do que ela expressou de que viveu experiências místicas, o foco de sua terapia mudou radicalmente. Estou pensando o tempo todo: sou esquizofrênica? Não posso dar uma explicação porque não a tenho do ponto de vista psíquico, nem médico, nem psiquiátrico, mas estou vendo as consequências de seu esgotamento, sua insônia, sua ansiedade, de suas angústias. Será que Marta sofre de alguma doença psiquiátrica? Existirá esta voz que fala com ela 24 horas por dia ou se trata de uma alucinação? Segundo ela, a primeira vez que ouviu essas mensagens na cabeça, recebeu indicações para viajar a uma montanha na província de São Luís.
Ali, ela garante que teve uma experiência que mudou sua vida para sempre. Às 16 horas em ponto, minha mão esquerda se abriu. Eu pensei que tivesse me machucado, depois a mão direita e depois os 2 pés. Eu não sabia por que essas coisas estranhas me aconteciam. Para mim eram estranhíssimas. Na montanha, Marta afirma ter ouvido uma voz que disse a ela que tinha recebido o dom da cura. Um dos casos mais surpreendentes é o de Mirta, uma mulher independente e trabalhadora que um dia, inexplicavelmente, tornou para logo depois cair doente sem motivo ou explicação aparente. Desde o dia em que me acidentei, eu me senti uma pessoa inútil, porque dependia de meus filhos. Eles tinham de fazer tudo para mim e eu de bengala. Segundo especialistas, Mirta poderia ter sofrido de artrite reumatoide, uma enfermidade crônica que produz inflamação nas articulações e uma dor que paralisa a pessoa. O estado de saúde de Mirta se tornou cada vez mais preocupante para seus familiares. Ela não podia fazer nada sozinha. Se tinha que se levantar da cama, tínhamos que ajudá-la a se levantar, porque sozinha não podia. Para ir ao banheiro, tínhamos que levá-la. Finalmente, a filha de Mirta conheceu Marta Rosenberg através de um programa de televisão e levou a mãe para conhecê-la pessoalmente. Quando chegou o meu momento de falar com a Marta, eu chorava, não havia explicação para eu chorar assim. Senti no coração um calor que me queimava, que me transpassava todo o corpo. E sem me dar conta, eu larguei a bengala. É muito amor, Marta. Eu sei. Os fiéis, beneficiados pelos possíveis milagres de Marta, não duvidam de seu poder. Mas é a própria Marta quem mais questiona suas próprias experiências. Será a psicóloga argentina uma verdadeira estigmatizada? Poderá a ciência comprovar se essas marcas têm origem divina? As entidades Umbanda. A mãe de Nathalie aceitou submeter a filha ao que a Umbanda chama de cirurgia espiritual. Com isso, tentará que a adolescente se recupere das dores que sente no ouvido. As entidades podem realizar vários milagres. O mais importante deles é pedir que Deus, Pai Todo-Poderoso, tire a enfermidade que essa pessoa tem. Com um bisturi, né? Toda imaginária, ela não foi cortada, ela só fechou os olhos. Hoje eu não passo mais o que eu passei com ela. Foram 4 anos de luta. Eu sofri muito com ela, muito. E hoje eu sei que ela é feliz. A chamada cirurgia espiritual parece ter dado bons resultados. E alguns meses depois, Nathalie voltou para agradecer por sua recuperação. Eu sentia uma faca me cortando, só que eu não sentia assim como se fosse sangue, assim, tudo. Não é uma cirurgia normal, é maravilhoso. A médium que colaborou para a recuperação de Nathalie foi Babá Dirce, diretora da casa do pai Benedito de Aruanda. Como verdadeiras babás tomam conta de crianças, Babá Dirce se encarregou de dar assistência espiritual à jovem desde que ela chegou à Umbanda. Quando eu comecei a vir aqui, ela foi quem me ajudou em primeiro lugar. Ela foi uma mãe pra mim, né? Na verdade, não foi a Babá Dirce que fez, foi o marinheiro Simão. A Babá Dirce só foi um instrumento que ele usou para poder curar ela, como cura mais outras pessoas também que vêm aqui. Existem esses espíritos apresentados pelos pais de santo? Onde se origina a fé nesse contato com o que a religião denomina de além? O Espiritismo surgiu como doutrina em meados do século XIX, com a publicação de O Livro dos Espíritos do francês Allan Kardec. A comunicação com espíritos aparece na história desde épocas muito remotas. Já Homero fazia alusão a ela em fragmentos da Odisseia, e na Idade Média até Shakespeare recorreu a uma entidade que chamava fantasma no célebre Hamlet. Será possível explicar racionalmente a presença desse tipo de fenômeno? Aqui nós só somos servo enviado de Papai Oxalá para que o caminho de todos os filhos que estejam na terra
consigam vencer e crescer. Essas entidades têm a capacidade de retirar muito da aura negativa que envolve a pessoa e permitir que uma cura aconteça com mais rapidez. Especialistas do Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação usam um eletrômetro para medir cargas elétricas. Eles dizem que as cargas energéticas pertencem a supostos espíritos que habitam o ambiente. Apesar de sua forte convicção, a ciência não acompanha essa teoria, pois não há método científico que avalie a existência de espíritos. Pela primeira vez foram a Umbanda de São Caetano do Sul para analisar o possível contato que Babadir se entabulou com quem chama de Marinheiro Simão. Ele mede as ondas eletromagnéticas, então ele tem alterações perto de campos elétricos, né? Essas alterações estão ligadas geralmente à presença de espíritos. Você verificar, às vezes, entre o verde ele está totalmente normal. O amarelo seria o intermediário. E quando ele chega no vermelho, é porque são níveis espirituais fortíssimos. Estarão os pais de santos se aproveitando da entrega dos fiéis para fazê-los crer nos misteriosos espíritos curadores? Poderão os especialistas do Instituto de Pesquisas Avançadas demonstrar a presença dessas entidades extraordinárias no terreiro de Umbanda? Decifrando Milagres. Decifrando Milagres. Nos subúrbios de Buenos Aires, centenas de fiéis comparecem a um improvisado santuário em busca de cura. Ali são recebidos por Marta, uma mulher que diz portar os estigmas de Cristo. Bem-vindo, Jesus Cristo! Eu recebi um tratamento tremendo e que está me fazendo um bem maravilhoso. E eu sei, com fé afirmo que vou andar. Apesar da fé de seus seguidores, Marta sente que carrega uma grande responsabilidade e está esgotada. Muitos me dizem justamente que é uma graça que tenho de aceitar, que tenho de interiorizar, introspecção, mas não, eu me rebelei. Eu não quero mais. Posso não querer mais, mas não depende de mim. Sentir-se com poderes especiais deixou Marta à beira do esgotamento. De qualquer modo, ela continua recebendo gente e oferecendo curas. Existirão as curas milagrosas realizadas por Marta, ou será o desespero que leva os fiéis a segui-la cegamente? Ver a Marta, para mim, é uma grande emoção que chega a me levar às lágrimas. Muitos doentes atestam os poderes curadores de Marta. No entanto, é ela mesma quem mais questiona o que acontece. Sou uma pessoa muito curiosa e muito, digamos, se eu tiver que me rotular cética, sendo judia e ainda psicóloga, por que eu? Depois ele disse, eu não escolhi você porque era melhor, mas por puro amor. Entreguei minha vida toda a vós. É uma só voz e está no meu ouvido, mas ela não grita, ela não me incomoda, ela não me dá mal-estar. Sim, já estou acostumada a conviver com isso. Na realidade, o que se produziu foi uma fusão. Jesus-Marta e Marta-Jesus. Se tratará de alguma espécie de delírio místico que atinge Marta? Que ferramentas a psicologia tem para enfrentar esse tipo de caso? Para conseguir uma melhora em alguns casos onde a pessoa está extremamente vinculada a uma situação de crença, vale a pena usar da mesma lógica da pessoa, que seu delírio seja o pretexto para iniciar o tratamento ou a forma de se aproximar terapeuticamente dela. Cada dia considero que estou ficando mais louca. Eu não sei se isso é loucura. Eu estou ficando no estado de não entender nada. Definitivamente, Marta não é igual aos outros estigmatizados. Seu treinamento como psicóloga a leva a se questionar sobre o que lhe acontece de um ponto de vista racional. Ela diz que lhe falam
a partir de alguma posição divina. Ela não tem outra manifestação psicótica, como ocorre com alguns pacientes, porque a perturbação psicótica se sobrepõe às esferas psíquicas. Desde que leva suas lesões, Marta afirma quase não comer nem dormir. Isso seria sintoma de uma espécie de surto psicótico, mas Marta e seu terapeuta absolutamente descartam isso. Marta não é psicótica nem delirante. Uma vez, quando Marta estava no meu consultório, começou a sair dos olhos dela um líquido sanguinolento e eu tive de dizer a ela que estava perdendo sangue. Ela não percebeu e o que pude fazer foi pegar uma toalha e limpar os olhos dela. Eu não acho explicação científica nem psiquiátrica do que acontece com ela. Essa falta de respostas e de definições a respeito de o que acontece geram em Marta grande angústia. Quando o sujeito tem determinadas experiências fundamentais, o organismo sofre ou o organismo se expressa. Se alguém tem uma relação tão estreita com o Cristo que sofre, não é raro que efeitos disso apareçam no organismo. Em qualquer terapia, o que tem que existir antes é a vontade e a consciência da pessoa de que precisa fazer uma mudança. Se a pessoa não quer mudar de conduta, não vai modificá-la. Terá Marta inventado toda essa história para obter fama ou é atacada só pela falta de fé de seus detratores? O mistério do menino de Belém. Na cidade do México, no distrito de Xochimilco, milhares de fiéis se reúnem para pedir milagres ao menino de Belém, uma figura de Jesus Cristo menino entalhada em madeira. É um menino que, em dado momento, se você pedir algo, é claro que sempre terá de ser com muita fé. O menino vai ouvir. Sabemos que milagres existem. Ao longo da história da humanidade, a existência de divindades infantis se repete nas principais culturas, da Babilônia ao Egito, passando pela Índia, até o Oriente Médio e dali para o resto do mundo. A origem do menino de Belém é incerta. Não há dados fidedignos sobre sua origem e antiguidade. Nem se sabe exatamente desde quando pertence ao bairro, mas os habitantes afirmam que o menino está ali desde os tempos de Cortés. Lembro-me das palavras do meu pai. Já são mais de 50 anos. Ele nos dizia, ouvimos na madrugada um menino brincar. Me levantei e não vi nada. No entanto, quando minha mãe o trocou, ele tinha os sapatos sujos. Mas, na verdade, o menino em nenhum momento tinha colocado os pés no chão. O menino de Belém circula pelos lares de Xochimilco através de um elaborado sistema denominado mordomia. Por ele, as famílias se inscrevem em um registro e se dá a ela a altíssima honra de abrigar o menino durante um ano, o que implica uma elaborada série de rituais e cuidados. Entre as responsabilidades estão os cuidados de trocá-lo, para não prejudicar seu corpinho. Trocamos o menino, o arrumamos e colocamos no berço. Qual a razão de tão elaborados rituais? O que leva os chamados mordomos do menino a se entregar tão obsessivamente ao cuidado de uma imagem? A fé tem como finalidade fazer a pessoa se sentir em dado momento protegida. Mas se por dentro ela tiver alguma falha de personalidade ou necessidades psicológicas e emocionais que não estão cobertas, é muito provável que a pessoa possa chegar a cair em algo que podemos chamar de fanatismo. As famílias designadas como mordomos dedicam ao menino de Belém a mesma atenção que poderia dedicar a um menino real. Vamos buscá-lo para se levantar, nós o trocamos e escolhemos a roupa com que vamos vesti-lo. Da mesma maneira, todos os alimentos que comemos são oferecidos ao menino. E ele tem os talheres necessários. A pessoa faz coisas que não são as que se espera de uma pessoa normal. Chega ao ponto em que essa pessoa fica tão obcecada pelo que está procurando que fica em condição quase de dependência. A série de tarefas e responsabilidades de quem é mordomo do menino é tomada como uma grande honra pelos habitantes de Xochimilco, para quem o menino é o centro de uma intrincada rede de relações sociais.
Como o menino Deus de Belém é patrono do nosso bairro, ele não sai para mordomias fora do bairro. Há muitas pessoas que por essa devoção que tem, solicitam um menino em casa. Nós, como responsáveis, temos que ir com ele, desde manhã até o menino voltar. O menino de Belém não fica fora de Xochimilco, mas de qualquer forma tem uma agenda muito carregada e a responsabilidade de cumpri-la é do mordomo. A imagem é homenageada em várias reuniões e festas, visita os enfermos e passa tardes inteiras com diferentes famílias que pedem a visita ao mordomo. Nós temos que pedir a quem for mordomo que nos deixe ficar um dia inteiro com o menino de Belém. Nós devemos pedir com mais de um mês de antecedência, porque muita gente quer ter o menino. Vem pedir, vem agradecer. Muitas pessoas com lágrimas nos olhos, tanto pedem quanto agradecem. Uma das fiéis do menino de Belém é Carolina Cedênio. Ela pediu uma solução para uma situação muito difícil e, milagrosamente, o pedido se teria cumprido. Minha filha Maria de Los Angeles não podia ter filhos. Ela há 11 anos estava casada e não podia ser mãe. Então pedi ao menino se ele podia fazer alguma coisa. E no momento o bebê dela já vai fazer 3 anos. Foi um milagre, porque os médicos já tinham dito que não. Em que se fundamenta a popularidade do menino de Belém? Qual é o atrativo para os fiéis de venerar com tanto zelo uma imagem infantil? Quando nós adultos procuramos ter uma vinculação de fé com a imagem de um menino, provavelmente estamos procurando voltar no tempo, na época onde nós mesmos éramos pequenos e nos sentíamos protegidos, nos sentíamos bem. Além de lhe atribuir a realização de milagres, os fiéis do menino de Belém afirmam que ele tem reações próximas às de um humano. Se o menino Deus se sente contente, vê-se o sorriso. Você pode ver, nota a mudança que há no rosto do menino. Qual é a relação especial que se gera entre essa imagem infantil e a comunidade que a adora? Será possível que o poder coletivo da fé leve toda uma cidade a crer que uma imagem talhada em madeira adquira vida? Decifrando milagres. Humanidade, a história de todos nós. Maratona, amanhã, durante o dia inteiro, no History. Repita comigo, PagSeguro é mais seguro porque é do UOL. UOL. Isso, agora pé atrás, você vai comprar esse celular aqui que eu escolhi pra mim. Tá. Ótimo. Tá achando que eu tô hipnotizado, ô mané? Eu só comprei porque o PagSeguro protege os meus dados. E se a compra não chegar, ele devolve o dinheiro. Apresentão que você comprou pra mim. Ai, meu Deus, você parcelou? Porque eu ganho mesada, cara. Você ganha mesada? Ganho, isso aí não. Ganho. Mesada? PagSeguro é do UOL. Experimente o novo sorriso Extreme White para um sorriso mais branco que abre portas. Aviso, a marca registrada do Brasil é o sorriso. Lugar onde a felicidade achou o paraíso. Se tem celebração e alegria, tem sorriso. Sorriso Extreme White age desde a primeira escovação, ajudando a remover e prevenir manchas, devolvendo o brilho e o branco aos seus dentes. Novo sorriso Extreme White. O sorriso mais branco abre muito mais que portas. O sorriso é a cara do Brasil. Zé Carlos, estou aqui no posto 10, tá? Oi, tudo bem? Zé Carlos, eu me enganei. Eu tô no posto 9, tá? O Rafa vê a matéria-prima das suas criações. Eu vejo uma pele seca e desprotegida das bactérias. Por isso quero protegê-lo, para que sua imaginação não tenha limites.
Meu médico recomendou Protex com dupla proteção. 1. Elimina 99,9% das bactérias. 2. Não resseca a pele. Agora que ele está duplamente protegido, fico tranquila para que ele use sua criatividade sem limites. Protex com dupla proteção para uma pele saudável e protegida. Você precisa refrescar seu hálito. Você precisa de... Quê? Você precisa de Colgate Plaque Teeth Fresh. A refrescância que eu dou esse tea pro seu hálito. Não enxaguante bucórdio muito. Isso arde. Isso não. Novo Colgate Plaque Teeth Fresh com extrato de chá. Refrescância sem ardor. Isso, que arda a paixão, não sua boca. Novo Colgate Plaque Teeth Fresh. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Be pretty. Be good. Be discreet. Be excessive. Black Excess, Lexé, for him and for her, the new fragrances by Paco Rabanne. Decifrando Milagres. No distrito mexicano de Xochimilco, os habitantes do bairro Belém dedicam seu tempo e esforço à adoração de uma imagem do menino Jesus, a que se atribuem prodígios sobrenaturais e curas milagrosas. Além disso, o menino de Belém parece ter uma ligação especial com os meninos do bairro, que afirmam vê-lo e brincar com ele. Um desses meninos é o pequeno Saul. Meu filho, Saul Valverde Escobar, gosta muito de conversar com o menino de Belém. É uma coisa muito estranha para um menino da idade dele. Considerar como amigo imaginário uma imagem religiosa nos meninos é algo que é considerado bem estranho, um fenômeno estranho. Até com lágrimas nos olhos, ele me pergunta por que o menino não está aqui, por quê? Por que se eu disse que ele vinha e ele não veio? Então, ele me diz, por que não traz as coisas dele? E ele também gosta muito quando eu troco o menino para ir dormir. Em várias oportunidades eu troquei o menino e ele quer niná-lo. Em geral, a interpretação de amigos imaginários, do que conversam entre eles, do que o menino diz, ou o vínculo que se estabelece, fala das necessidades psicológicas do menino ou das ansiedades que apresenta em dado momento. Mas o caso de Saul não é o único de meninos de Xochimilco que afirmam brincar com o menino de Belém. No ano passado, depois que oferecemos uma missa para ele, alguns vizinhos foram à nossa casa. Depois que o menino foi embora, diziam que iam brincar com o menino, que o menino Deus os estava convidando. Nós entendemos que o menino Deus ficou ali, brincando, ainda na nossa casa. E os meninos, como dizem que têm as almas limpas e puras, podiam vê-lo e compartilhar com ele esse momento. Os milagres atribuídos ao menino de Belém se multiplicam por todo o povoado de Xochimilco. Um filho meu foi atropelado e o levaram ao hospital e ele ficou em estado de coma por 14 dias. Os médicos que atenderam meu filho disseram que ele estava praticamente morto. O estado do menino era desesperador. Segundo a mãe, havia sofrido fraturas nos membros, mostrava um aparente dano cerebral e a perda de sangue parecia irreparável. Ele respirava por aparelhos. Os médicos sugeriram a Maria Eugênia que os desligasse. Ela se negou e encomendou o filho ao menino de Belém. A família Mordomo daquele ano emprestou um cobertorzinho do menino que levei para o hospital. Em 2 dias, meu filho acordou totalmente sadio. Os médicos ficaram admirados e me diziam, não fizemos nada. Para eles, o meu filho estava morto. As curas ocorrem, mas as dúvidas sobre sua origem milagrosa ainda não puderam ser reveladas. Será o menino de Belém quem as realiza? Dentro da fé que nós temos e da proximidade da comunidade com o menino de Belém, sabemos que ele escuta. E sabemos que o menino de Belém nos escuta, que nos faz os milagres que pedimos. E enquanto o menino de Belém existir, sabemos que os milagres vão existir. O devoto põe toda a sua confiança, toda a sua fé em um determinado símbolo. Mas quando não é só o indivíduo, quando há um grupo, gera-se uma força maior.
E a força gerada nessa fé, nessa confiança, no símbolo, produz efeitos. Alguns efeitos são considerados realmente milagres. Sem necessidades de evidências científicas, os habitantes de Xochimilco continuam consagrando suas vidas ao cuidado de um menino talhado em madeira, que, mais além de ter ou não poderes milagrosos, soube se converter no centro da vida social de um povo, dando-lhe sentido de propósito e unidade. As entidades Umbanda. No Santuário Nacional de Umbanda, nos arredores de São Paulo, os possíveis transes com espíritos continuam a ocorrer e os céticos desconfiam. Babadir se aceitou realizar o que ela chama uma incorporação, para que peritos em transcomunicação a examinem e tentem constatar por meio de um eletrômetro o contato que supostamente estabelece com forças sobrenaturais. A pesquisa também inclui o uso de uma câmera fotográfica para obter evidência visual de qualquer entidade que se manifeste perto dos médiuns. Utilizamos a câmera fotográfica para tentar abordar e ver se realmente houve existência de alguma energia no local. E, no caso, ficou constatado orbes em cima das pessoas que incorporam, que são esferas espirituais, né, que eles falam, né, energéticas. Você vê que ele sobressai sobre a sombra do vão do tijolo. É porque não é só os espíritos incorporados. Tem os espíritos que estão vagando auxílio, assistência, né? A prova que a gente pegou bem interessante seria um orbe acima da cabeça de um médium. Serão suficientes os resultados do eletrômetro e da câmera fotográfica para ratificar a existência de espíritos? Com relação aos pontos de luz, né, existentes nas fotos, o que a gente entende é que existe espíritos aqui dentro que ficam rondando as entidades e as pessoas que trabalham. Aqui prova uma coisa positiva, que o seu lugar é muito agradável, né? É um local que, vamos colocar assim, você se sente bem. Normalmente lugares que tem uma energia muito forte, ela tem a propensão de ir para o lado ruim. Eu convivo com as minhas entidades há mais de 40 anos, então é como se eles fossem pessoas realmente da nossa família, fossem amigos nossos, pai, mãe, e é uma relação assim que quando a gente está incorporado a gente vira um só. Uma vez finalizado o teste dos especialistas, as dúvidas sobre a relação continuam. Poderão esses presumidos transes ser perigosos? A chamada cerimônia de esquerda rende culto a Exu, uma divindade capaz de ajudar os espíritos desencarnados que cometeram erros durante suas vidas. Muitos pensam que este orixá pode operar malefícios, mas isso não encontra respaldo em suas origens religiosas africanas. Durante o rito de esquerda, os fiéis vestem negro, fumam e bebem substâncias de alta gradação alcoólica. Será isso que gera as supostas possessões? A maioria dos seres na Terra acham que as entidades de esquerda são para malefício. Na realidade, isso não existe. Ser considerado perigoso, pois conduz os fiéis a possessões onde fogem da realidade. Esse estado de inconsciência não é bem visto pelos críticos, que temem pela integridade física e a saúde mental dos participantes. O médium é aquele que é capaz de, em determinado momento, afastar o seu próprio espírito e permitir que um espírito desencarnado se manifeste através do seu corpo físico. Flávio é médium da Umbanda há mais de 40 anos e diz ter realizado muitas curas através da religião. Mas ele ainda não consegue compreender os mecanismos pelos que perdem a consciência durante os transes. Eu já vou! Eu venho lá das trevas, mas já estou elevado há muitos anos na Terra.
Eu sou Exu Caveira. Será real essa mudança de personalidade ou será uma impostura dos médiuns para se sobressaírem como líderes espirituais? Decifrando Milagres. Humanidade, a história de todos nós. Maratona, amanhã, durante o dia inteiro, no History. E é isso aí, não? E aí, pé atrás? Você já comprou pacote de viagem pela internet, cara? Tô fora. Não dou o número de cartão na internet de jeito nenhum. É, mas eu vou usar o PagSeguro do UOL. Você tá diferente. O que tá acontecendo? Tá fazendo terapia? Não, pé atrás, mas é que o PagSeguro ele é líder em pagamentos pela internet. Falou internet, ó meu pé indo pra trás aqui, ó. Ele protege os dados e devolve o dinheiro se a compra não chegar. Tá, mas mesmo assim você tá mudado. O que tá acontecendo? É livro de autoajuda? Não. Não? Mulher nova no pedaço? Isso, cara. Não? Quem é mulher nova? Diz o nome da piriguete. PagSeguro é do UOL. Experimente o novo sorriso Extreme White para um sorriso mais branco que abre portas. Aviso, a marca registrada do Brasil é o sorriso, lugar onde a felicidade achou o paraíso. Se tem celebração e alegria, tem sorriso. Sorriso Extreme White age desde a primeira escovação, ajudando a remover e prevenir manchas, devolvendo o brilho e o branco aos seus dentes. Novo sorriso Extreme White, o sorriso mais branco abre muito mais que portas. O sorriso é a cara do Brasil. Você precisa refrescar seu hálito. Você precisa de... Quê? Você precisa de Colgate Plax T-Fresh. A refrescância do ICT pro seu hálito. Não, enxaguante bucal arde muito. Isso arde. Isso não. Novo Colgate Plax T-Fresh com extrato de chá. Refrescância sem ardor. Isso, que arda a paixão, não sua boca. Novo Colgate Plax T-Fresh. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Be pretty. Be good. Be discreet. Be excessive. Black Excess, Lexé. For him and for her, the new fragrances by Paco Rabanne. Decifrando Milagres. As incorporações espirituais são a principal atividade da religião Umbanda. Cada sessão é comandada por um médium, que faz desses trabalhos uma forma de vida e por meio deles revalida seu lugar como líder da comunidade. Esse é o caso de Flávio. Se eu não tivesse toda essa fé, todo esse amor, todo esse sentimento pela Umbanda, eu acredito que eu não estaria mais na Terra. Desde menino, Flávio sofreu com uma vida de desolação e doença. Ele diz ter estado perdido, na adolescência, sem rumo, até que descobriu em uma incorporação o pai Jacó, que lhe teria recomendado medicamentos homeopáticos para se curar definitivamente. Hoje, em cada sessão, Flávio diz incorporar o Exu Caveira e dá conselhos a seus filhos espirituais. Você quer saber da verdade aqui da Terra? Eu falo pra tu agora. Não adianta acender uma vela, não adianta dar um banho, não adianta ir numa encruza se a tua cabeça não estiver cercada de razão e de fé. O transe dura aproximadamente 1 hora. Uma vez realizados os trabalhos, Flávio assegura despedir sua entidade e se junta novamente à cerimônia grupal sem se lembrar de nada do que viveu. Depois que a gente faz a caridade, depois que a gente toma as atitudes que se fazem necessárias para ajudar o próximo a quem precisa, vem uma leveza maior no corpo. Até porque a gente procura sempre usar a mente para fazer o que precisa ser feito. Será esse transe autêntico ou Flávio simula para se legitimar como líder? Por que os médiuns procuram esses supostos contatos com espíritos em público e se expõem dessa maneira?
Normalmente, qualquer médium que tenha afinidades com a entidade, desde que se disponha a incorporar a entidade, pode fazer. Nós só fazemos isso quando nós temos ao nosso lado as pessoas que estão familiarizadas com o atendimento. As pessoas que buscam viver uma alteração de personalidade, como no caso dos umbandistas, jamais estão sozinhas. Isso é para serem parte de um grupo, para se identificarem. Então, nesse momento, é o personagem quem atrai toda a atenção do grupo. Os críticos não creem nessa comunicação com espíritos e pensam que as incorporações tenham fundamentos mais racionais do que espirituais. É o sistema vegetativo, quer dizer, é o sistema nervoso autônomo ou autonômico que nos faz reagir desse modo e nos faz perceber sensações que cremos que foram provocadas por outra pessoa ou por um espírito. Na verdade, é o nosso corpo que o realiza. Se há sugestão, há crença. Se não há sugestão, não há crença nem mesmo espírito. Os umbandistas usam questões espirituais como ferramentas para poder alcançar outros níveis de consciência ou para ser uma pessoa diferente daquela que é. Qualquer pessoa pode receber uma entidade, desde que essa pessoa possua o dom da mediunidade. Todos nós, de uma forma ou de outra, possuímos alguma sensibilidade mediúnica. Nem todos são médiuns de incorporação. Além das dúvidas sobre a veracidade das incorporações, a religião Umbanda capta a atenção de mais de 30 milhões de fiéis na América Latina. Com seus chamativos rituais, as oferendas que realizam e a procura por contatos espirituais, os seguidores da Umbanda muitas vezes são discriminados e menosprezados por outras religiões. Apesar disso, suas cerimônias continuam a se expandir com fervor por todo o continente. Os estigmas de Marta. Desde que diz ter recebido sinais divinos, a vida de Marta Rosenberg nunca mais foi a mesma. A voz que ela diz escutar faz com que Marta tema por sua saúde mental. Mas os estigmas são um assunto muito diferente. Qual a origem dessas marcas? Haverá uma resposta que possa ser obtida através de exames clínicos? Marta concordou pela primeira vez que suas lesões sejam analisadas por um médico. Já faz muito tempo que os pés se abrem, as mãos, os pulsos e várias partes do corpo. Em outras partes também? Sim, nas costas, na frente. Às vezes sai sangue dos meus olhos. Você tem se alimentado bem, Marta? Na realidade, eu não como quase nada. Por quê? Porque eu não tenho fome. Não sente fome? Não. E você não se sente fraca por não comer? Não. E não durmo também. Não dorme? Há quanto tempo você não dorme? 10 anos. E não lhe parece estranho? Bom, me parece absolutamente ilógico. Claro. Mais do que estranho. Mas eu não tenho sono. E o que você acha que sejam essas lesões que saem? Que influência pode haver? Certamente não são lesões feitas nem por mim, nem por ninguém. Não. Esqueça, você não viria me contar. Eu não contaria, não, é claro. Não. Quer dizer, pelo contrário, eu me esconderia. Para quê? Não, eu também claro. Pergunto, por quê? Não, eu sei. Isso dói, Marta? Claro. Eu sei. Muito. Marta Rosenberg, a estigmatizada argentina, se submeterá a vários exames médicos que analisarão exaustivamente suas feridas. Poderão esses exames oferecer alguma resposta sobre suas origens? Estaremos na presença de um verdadeiro prodígio místico? Ou será tudo isso uma elaborada enganação? Decifrando Milagres. Humanidade, a história de todos nós. Maratona, amanhã, durante o dia inteiro, no History.
E aí, sei não? E aí, pé atrás? Você já comprou pacote de viagem pela internet, cara? Tô fora. Não dou o número de cartão na internet de jeito nenhum. Mas eu vou usar o PagSeguro do UOL. Você tá diferente. O que tá acontecendo? Tá fazendo terapia? Não, pé atrás, mas é que o PagSeguro ele é líder em pagamentos pela internet. Falou internet, ó meu pé indo pra trás aqui, ó. Ele protege os dados e devolve o dinheiro se a compra não chegar. Tá, mas mesmo assim você tá mudado. O que tá acontecendo? É livro de autoajuda? Não. Não? Mulher nova no pedaço? Isso, cara. Não? Quem é mulher nova? Isso. Diz o nome da piriguete. PagSeguro é do UOL. Essa noite eu vou brilhar usando o meu melhor acessório. Meu sorriso Colgate Luminous White. E nada mais. Tava pensando o quê? Novo Colgate Luminous White, com aceleradores de branqueamento. Um tom mais branco em uma semana. Novo Colgate Luminous White. Esmalte brilhante, sorriso brilhante. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Você precisa refrescar seu hálito. Você precisa de... Quê? Você precisa de Colgate Plax T-Fresh. A refrescância da ICT no seu hálito. Não enxaguante bucal arde muito. Isso arde, isso não. Novo Colgate Plax T-Fresh com extrato de chá. Refrescância sem ardor. Isso, que arda a paixão, não sua boca. Novo Colgate Plax T-Fresh. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Zé Carlos, estou aqui no posto 10, tá? Oi, tudo bem? Zé Carlos, eu me enganei. Eu tô no posto 9, tá? O governo federal decidiu. Venceu obstáculos e pode garantir. A conta de luz dos brasileiros vai baixar. O governo cortou impostos, taxas e tomou outras medidas, porque o Brasil não pode continuar tendo uma das tarifas mais caras do mundo. Essa redução vai trazer mais emprego e mais desenvolvimento. A maioria esmagadora dos brasileiros apoia a decisão. O Brasil vai crescer ainda mais rápido e a gente vai crescer com ele. Governo Federal. Chegou o Chevrolet Trailblazer, com motores turbo diesel ou V6 gasolina, para você ir a qualquer lugar e ver o mundo de uma perspectiva completamente diferente. O estresse do dia a dia causa azia e queimação? Gaviscon alivia os sintomas em até 3 minutos, protege por até 4 horas e prolonga o seu bem-estar. Gaviscon, alívio rápido que você realmente sente. Gaviscon é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia. Hermès. É um bom dia para garimpar. Tudo que escolhemos tem sua própria história. Nunca se sabe o que entrará por aquela porta. Eu restauro a história todos os dias. Decifrando Milagres. Marta Rosenberg, que diz ser estigmatizada e ter o dom da cura, vai se submeter a uma bateria de exames clínicos feitos por um profissional da saúde. Bom, agora o que eu tenho é uma cicatrização perfeita, porque agora, você vê, a casca está soltando. Tudo bem, pode tirar tudo. Sim, claro. Examinando os pulsos de Marta, o médico encontra sinais de feridas mais antigas, de origem duvidosa. E isso aqui, Marta? Isso foi na Espanha. Eu caí e bati em um copo. E para não me machucar no rosto, eu caí e cortou aqui. Mas não cortou a veia. Não. São todas feridas superficiais. Após a explicação de Marta, o médico continua seu exame pelas feridas dos pés.
E esta saiu hoje, Marta? Não. Há 3 dias eu estou sangrando. Pronto, rápido. pronto. Tá saindo. Rápido. Calma. Dói muito. Saiu. Dói muito. O tempo todo dói. Ai. Me dói muito, entende? Me dói muito. Eu vou morrer de dor. O médico propõe a Marta desinfetar as feridas com um antisséptico. Não ponha nenhum líquido estranho. Não, eu peço desde já. Água se você quiser. Água pode ser. Mas que não doa. Após cuidar das feridas, o médico tomou amostras de sangue para fazer uma análise. O sangue foi analisado de forma exaustiva, mas não apresentou nenhum valor fora do normal. Apesar de quase não comer, Marta não está anêmica e sua contagem de glóbulos é normal. Já tenho os resultados, tudo em ordem. O hemograma está bom? Muito bom. Como pode ser que Marta não apresente sinais de anemia por causa das feridas sangrentas que ela diz levar de forma permanente há tantos anos? Será uma mentira ou um autêntico milagre? No exame físico, determinamos que eram lesões de caráter leve, superficiais, que não chegam a comprometer o tecido celular subcutâneo e com um sangramento leve. No laboratório fizemos um hemograma completo com resultados todos dentro da normalidade. As lesões poderiam corresponder a vários tipos de micose. Poderíamos também pensar em um tipo de psoríase. Mas ao ver as lesões da Marta diretamente, depois de interrogar Marta e fazer uma determinada espécie de exame, as lesões podem ser de caráter auto-infligidas. Aquele que ostenta demais ou exibe demais os estigmas levanta dúvidas. E devemos duvidar, mesmo porque eles fazem parte de um diálogo íntimo entre Jesus e seu amigo. Tanto a medicina como a Igreja Católica desconfiam da espontaneidade dos estigmas de Marta. Apesar de tudo, ela continua afirmando a origem sobrenatural de suas feridas. A dor é terrível, mas ao mesmo tempo é maravilhoso porque vem da divindade, do Ser Supremo, do mais maravilhoso, do mais sublime. O que é melhor do que receber uma graça de Deus? Apesar de a ciência duvidar da autenticidade de seus estigmas, isso parece não ter importância para os seguidores de Marta, que de domingo a domingo continuam a frequentar seu santuário em busca dos milagres que a medicina não pôde lhes dar. Os estranhos ritos da Umbanda, o culto ao menino de Belém e a crença nos poderes de cura dos estigmatizados são parte de tradições arraigadas no mais profundo do ser humano. Mesmo que seus poderes milagrosos não sejam cientificamente comprováveis, centenas de fiéis continuam depositando neles sua fé, demonstrando que na hora de procurar uma cura é irrelevante de onde ela provenha, desde que o milagre aconteça. E os milagres, longe de se esvaziarem nestes tempos racionais, renascem com cada vez mais força e nos desafiam a decifrá-los. Decifrando Milagres. Está em um relacionamento sério. E como vai o meu médico bonitão, hein? Com a sua televisão.